a todos, sou o professor Gianfranco Fagin, sou mestre e doutor em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Público e professor universitário. Hoje vamos iniciar nossa jornada pelo fascinante e crucial campo do direito dos desastres. Neste primeiro episódio, desbravaremos a pergunta fundamental: por que estudar desastres? Nas últimas décadas, presenciamos um aumento exponencial na ocorrência de desastres, com magnitudes sem precedentes. A questão do aquecimento global, capaz de romper com o equilíbrio do ecossistema mundial, alcançou um patamar alarmante. Segundo os especialistas, mesmo que todas as emissões de carbono fossem cessadas agora, o planeta ainda sofreria um aumento de 2 graus em sua temperatura até o ano 2100. Essa perspectiva já é extremamente preocupante, pois significa o derretimento das geleiras da Groenlândia e da Antártida, inundando milhares de regiões costeiras ao redor do mundo. Além disso, as mudanças climáticas provocadas pelo homem, no que se convencionou chamar de antropoceno, intensificarão períodos de chuvas e secas. Meio ambiente e aquecimento global. Será que é um cenário propício aos desastres? As ações antrópicas são consideradas importantes fatores para as alterações climáticas globais. Quando eu falo antrópica é do homem, né? Aquela ação humana. Diante de um esgotamento, de uma má gestão de recursos naturais e o descontrole em relação à emissão de gases de efeito estufa, nós temos um grande perigo. Atribui-se aos elevados níveis de dióxido de carbono lançados na atmosfera a responsabilidade principal pelo aquecimento global. Diversos países já vêm firmando acordos, tratados internacionais, como por exemplo Rio 92, Protocolo de Quioto, o famoso Acordo de Paris, tudo com o escopo, com o objetivo de diminuir a quantidade desses gases que são expelidos pelos centros industriais e pela própria população, por meio da queima de combustíveis fósseis, na utilização dos nossos veículos. Houve um notável progresso científico quanto à temática do aquecimento global, de uma maneira que há uma grande confiança científica de que o aumento da temperatura global vai afetar os padrões de precipitação, chuvas, ondas de calor extremo, ciclo hidrológico, recuo das geleiras no oceano, redução de colheitas, branqueamento de corais. E aí eu peço sua atenção, branqueamento de corais significa a morte dos corais. Os corais são essenciais para a saúde do oceano e para até a nossa própria vida, porque com o desaparecimento dos corais eu tenho todo um ecossistema que é afetado dentro dos mares, e isso reflete na pesca, por exemplo. E, finalmente, o temido aumento do nível dos oceanos. Contudo, não se pode afirmar categoricamente que todos esses eventos decorrem tão somente do aquecimento global, pois a gente tem que considerar outros fatores, como questões econômicas atuais, aumento da população, ocupações de áreas de risco, ausência de uma infraestrutura verde ou construída, as quais também podem contribuir para a potencialidade dos riscos. Agora eu vou tratar um pouquinho com vocês de um pensador importantíssimo para a gente ter essa base do que são os desastres. Ulrich Beck, ele trata da convivência com o risco na sociedade contemporânea. E ele afirma que isso é uma constante. Então, segundo esse pensador, eu vou ter uma transição de uma sociedade industrial, capitalista, para o que ele denomina de sociedade de risco. Aliás, esse é o livro dele, O livro dele principal, ele trata da ideia do indivíduo viver em uma sociedade de risco diante de todas as catástrofes a que estamos sujeitos. Para o autor, a oposição entre natureza e sociedade consiste em uma construção do século XIX, com o intento de controlar e ignorar a natureza.
com a industrialização, a natureza foi subjugada, ela foi explorada, de tal forma que até o final do século XX, que de fenômeno externo, foi transformada em um fenômeno interno, fabricado. Portanto, aqui a gente tem que enxergar que, enquanto a natureza era algo fora do controle do homem, a partir do momento que eu passo a explorá-la, dominá-la, eu coloco ela dentro da própria relação. A natureza, então, ela é absorvida pelo sistema industrial por meio da sua comercialização numa escala global. Então, eu tenho uma dependência da natureza em relação ao sistema mercantil que vai moldar a nossa vida nessa civilização industrial. Segundo ainda o Ulrich Beck, presencia-se uma ruptura no interior da nossa modernidade que vai se afastar dessa sociedade tradicional industrial que a gente conhece, que assume a forma da sociedade industrial, para uma sociedade do risco. Enquanto na sociedade industrial a lógica da produção de riqueza domina a lógica da produção dos riscos, na sociedade de risco isso se inverte. Isto porque os riscos que anteriormente próprios da sociedade industrial podiam ser limitados geograficamente ou em relação a grupos específicos, agora, diante da globalização, dessa tendência globalizante, as ameaças são globais, supranacionais e independentes de classe. Veja aí, só para você refletir, questões atômicas, por exemplo. Os riscos são globais, não fica restrito àquela localidade. E essa era a grande preocupação de Ulrich Beck aqui quando tratava do tema. Verifica-se, então, que é uma conversão de uma sociedade que distribui riquezas para uma sociedade agora que vai distribuir riscos. Ulrich Beck, segundo Ulrich Beck, tal processo teve início pelo menos desde 1970. Conforme o autor já comenta, não se vive inteiramente numa sociedade de risco, mas também não mais nós estamos somente em conflitos distributivos da sociedade da escassez, quando a distribuição de riqueza. Então, os desastres, em suma, eles vão se configurar como um somatório de dois elementos aqui. O primeiro, os riscos, e o segundo, as vulnerabilidades. Ulrich Beck ele sustenta que como as causas de risco defluem de uma infinidade sinérgica de fatores, coisas acontecendo ao mesmo tempo, há também uma irresponsabilidade generalizada, de tal forma que eu posso continuar a fazer determinada coisa sem ter de me responsabilizar pessoalmente por isso. Então essa ideia de irresponsabilidade, aplica-se aquela máxima, in dúbio pro progresso, ou seja, na dúvida não faça nada em relação ao risco. Esse é o grande problema da atualidade, é um grande problema também que a gente vê de inúmeros países que não querem se comprometer com uma pauta mais verde para o futuro, de prevenção. Por exemplo, a Índia, A Índia, ela questiona e fala, nós somos um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, está nos sendo negado agora a possibilidade de desenvolver, porque nações que já se desenvolveram, poluíram o quanto quiseram, exploraram o quanto quiseram, e agora vem aqui exigir que nós não façamos isso. Então, esse é o grande dilema da atualidade. Segundo a leitura de Ulrich Beck, feito aí pela autora conhecida do Dia dos Desastres, Lia Helena Monteiro, os riscos da sociedade moderna eles vão se caracterizar pela possibilidade de efeitos nocivos ao meio ambiente e à nossa saúde humana, além dos impactos sociais, econômicos e políticos. As Nações Unidas definem risco como a probabilidade de ocorrência de consequências danosas, como mortes, feridos, destruição de edifícios, entre outros, em decorrência de uma interação entre um perigo natural e as condições de vulnerabilidade daquela localidade específica. Embora o risco deva ser mitigado na medida do possível, as vulnerabilidades, principalmente as sociais, elas precisam ser combatidas com prioridade. Geralmente, os países mais pobres e em desenvolvimento são os mais afetados por desastres, devido a uma abissal, gigantesca desigualdade existente nos seus interiores. A percepção dessas vulnerabilidades
físicas e sociais, vai nos direcionar para o que a gente conhece como justiça dos desastres. O risco comunitário resulta da combinação dessa vulnerabilidade física, um risco em função da sua localização, com a vulnerabilidade social, essa maior suscetibilidade de grupos populacionais aos impactos de um desastre. É interessante destacar, principalmente nesse tema da vulnerabilidade social e física, que muitas vezes a vulnerabilidade física ela pode ser escolhida. Imagine, pessoas que vivem ali na Califórnia, em Los Angeles, e estão ali, em cima de um negócio chamado Falha de San Andrés. Só lá, nessas localidades, nós temos pessoas que moram ali em Hollywood, grandes atores de filmes, que têm muitas condições financeiras e poderiam viver em qualquer lugar do mundo, mas eles escolheram viver ali. Ali existe uma vulnerabilidade física natural. Então, o grande problema aqui quando a gente trata da justiça dos desastres seria no sentido de que existem pessoas que não têm esta opção de escolher o lugar onde morar e, devido a desigualdades sociais, elas são empurradas para áreas periféricas ou para áreas de risco. Portanto, a relação entre pessoas que submetem ou que sofrem com desastres e a desigualdade social a que elas fazem parte são gigantescas. Portanto, essa relação é íntima. Por isso que às vezes a gente até pode falar em um termo que já foi cunhado há algum tempo, chamado de hiperperiferia. A hiperperiferia seriam essas localizações dentro da periferia que já tem dificuldades, mas localizações em que a vida das pessoas estão em risco por conta de potencial submissão a desastres. Por exemplo, áreas de deslocamento de terras como montanhas ou morros que nós temos no Brasil, inúmeras situações, inúmeros desastres que já aconteceram nesse sentido. Delton Winter de Carvalho e a Fernanda Della Libera Damascena, dois grandes autores sobre direito dos desastres, destacam os principais fatores que ampliam os riscos e os custos dos desastres, especialmente os naturais. Condições econômicas modernas, crescimento populacional e tendências demográficas, decisões acerca da ocupação do solo, infraestrutura verde e construída. Um ponto importante aqui é a questão do chamado efeito bumerangue também. Ulrich Beck aponta para o aumento da potencialidade dos riscos para os mais pobres, conforme a gente já acabou de mencionar, com a possível sobreposição entre sociedade de classes e a sociedade de risco. No entanto, ele afirma que com o aprofundamento dos riscos, as rotas de fuga vão se reduzir. O fornecimento de água para todas as camadas sociais ou os altos teores de tóxicos do ar que todos respiramos, por exemplo, rompem com essas barreiras de classe. As mudanças climáticas intensificarão essa potencialidade dos riscos ambientais, mas à medida que os riscos aumentam, a segurança dos mais ricos e poderosos também é ameaçada, em um verdadeiro efeito bumerangue. Então imagine, os países desenvolvidos e ricos, eles poluem, exploraram por décadas e acabaram gerando, por via indireta ou oblíqua, desastres nos países pobres. Por exemplo, o aumento do nível do oceano será mais sentido em localidades pobres, que não há possibilidade de retirada do lugar, vai perder os bens, etc. Entretanto, esses riscos que foram gerados há décadas, em algum momento, vão retornar para atingir os países que foram responsáveis pela criação desses próprios riscos. Portanto, segundo Ulrich Beck, hoje ninguém está a salvo. Riscos invisíveis e a comunhão objetiva de perigo, por exemplo, risco de intoxicação por alimentos, é invisível. E ele concorre, esse risco invisível, com a morte pela fome, que ela tem uma visibilidade clara. Quem que vai prevalecer?
Claro, vai se lutar para acabar com a fome, que a gente consegue enxergar, mas esse risco invisível, ele vai sendo ignorado até o momento em que ele vai acabar prevalecendo. Diante dessa comunhão objetiva de uma situação de perigo global, a humanidade precisa buscar soluções conjuntas para enfrentar as autoameaças. Na sociedade de risco, as ameaças não respeitam fronteiras, sejam nacionais, federais ou de blocos econômicos. Na sociedade de riscos, surge o conceito de risco autofabricável. Busca-se superar os riscos apenas de maneira sintomática, nunca em suas causas. Isso vai gerar uma indústria e política simbólica de superação, sem aquela verdadeira prevenção e mitigação de riscos. A partir da conscientização coletiva sobre os riscos, a exposição política das cadeias de causa e o efeito associado a eles pode gerar mudanças positivas. Os principais atores passam a agir e as causas dos riscos se transformam em autores. Os efeitos colaterais se organizam e buscam influência nos tribunais, recusando-se a ser enganados. Para Beck, a sociedade de risco passa por uma verdadeira metamorfose com as mudanças climáticas. Essas mudanças não devem ser vistas apenas sob um aspecto pessimista, mas como uma oportunidade para repensar formas de poder, cooperação e solidariedade. Os Estados nacionais eles precisam se adequar a um mundo de riscos e eles têm que seguir um lema: cooperar ou morrer. A mudança climática se configura como um risco global sem precedentes, traduzindo os erros de um período de industrialização desenfreada e exploração desenfreada dos recursos naturais. Essa realidade sombria ameaça a própria existência do capitalismo industrial e exige uma profunda reavaliação do nosso modelo de desenvolvimento. Diante da insegurança e do medo gerados pelos riscos climáticos, o sociólogo e pensador Ulrich Beck propõe um novo paradigma, a sociedade de risco. Nela, o passado precisa ser reinterpretado à luz de um futuro ameaçador, e o antigo modelo exploratório não se sustenta mais. É nesse contexto que surge a necessidade urgente de mudarmos o curso da nossa história, ainda que unidos pela insegurança. Ulrich Beck acredita que essa metamorfose positiva é fundamental para a sobrevivência da sociedade de riscos. Diante dos desafios inerentes à sociedade de risco, surge então o direito dos desastres, como uma área jurídica especializada em lidar com as consequências de eventos catastróficos. Mais do que a mera reparação e compensação de danos, o direito dos desastres busca antecipação de riscos por meio da prevenção e mitigação. Essa é a chave para construirmos um futuro mais seguro e resiliente. O estudo dos desastres é fundamental, portanto, para compreendermos os desafios do nosso tempo e construirmos um futuro mais justo e sustentável. No próximo episódio, trataremos de um breve histórico internacional e nacional sobre os desastres. Até lá!